Cheguei Brasil! Tá começando o Expresso 30, o seu novo ponto de informação. É o programa PPP, Política, Problema, é PPP, né? Polêmica, poder, tudo isso de um jeito muito divertido, mas também com um comentário mais ácido de vez em quando. São os pega-fogos que tem em Brasília e também no mundo. Vamos embora, porque o Expresso 30 tá no ar e a gente vai tocar o barco, quer dizer, tocar o trem a partir de agora com essas notícias. Presos o careca do INSS e o ex-presidente também do INSS. Eles respondem por crimes como estelionato e corrupção. Em Brasília, governo federal com as barbas de molho. Pesquisa indica nova queda na popularidade de Lula. Mauro Vieira e Marco Rubio se encontram em Washington para negociar o tarifaço do governo americano. Tem também a votação do PL antifacção, que tem uma nova data marcada depois da alteração do projeto. Cerco fechado à bandidagem, viu? Chefes do Comando Vermelho são transferidos do Rio para penitenciárias de segurança máxima do país. E a repercussão internacional negativa. Manifestantes da esquerda e também indígenas invadem a área da COP30. A gente vai trazer tudo sobre a COP30 também. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Expresso 30. O maquinista, dá o apito que o Expresso chegou. A gente começa o Expresso desse sábado na primeira estação, que é a estação hoje, 15 de novembro, dia da proclamação da República. Há exatos 136 anos, a monarquia brasileira dava lugar a um sistema republicano de poder. Mas calma, sabe como? Com um golpe de Estado, com um golpe militar. E todo mundo comemora isso hoje. Quer dizer, comemora a proclamação da República, mas diz que golpe é golpe e tal. Foi um golpe que fundou o Brasil que você conhece hoje. O Marechal Deodoro da Fonseca se tornava o primeiro presidente do país nesse golpe militar. Por falar em República, por falar sobre o dia da proclamação da República, vamos começar o Expresso 30 com uma pergunta. Como anda a aprovação de Lula, hein? Onde você mora? De acordo com a pesquisa, os que reprovam Lula chegam a 50% e os que aprovam 47%. Os outros 3% é simplesmente os que estão indecisos e a margem de erro também, né? Veja mesmo. O governo diz que aquela mega operação do Rio, as declarações do presidente é que levaram à rejeição de Lula. Eu não acho, não. Eu acho que é o conjunto da obra, né? O país está no lixo. A corrupção voltou com tudo. E é claro que isso fez com que os brasileiros... Não é possível que ninguém acorde, né? O cara vai comprar um café hoje que acha R$30. Antigamente era 10. Tinha café que era 5. Então, pelo amor de Deus, né? A pesquisa mostrou também que 67% dos entrevistados aprovaram as operações como aconteceu aquela do Rio, na verdade, tá? Veja. Eu espero que o brasileiro tenha cansado de ser roubado. Que o brasileiro tenha cansado dessa bandidocracia que a gente vive aqui no país. Que já basta um presidente que foi descondenado ser presidente. A gente está sendo roubado, extorquido. Cada vez se inventa mais imposto para tirar dinheiro da gente e manter Lula e Janja e aquela primeira-dama do Brasil, que de dama, desculpe, mas não tem nada, tá lá no iate sambando na cara dos brasileiros, né? Vamos para a segunda estação de hoje, vai falar de presidente para presidente, né? O ex-presidente do INSS, o famoso Careca, eles foram presos pela Polícia Federal. O ex-presidente, Alessandro Stefanuto, e o Careca, é o Careca, não vou dizer o nome dele não, Careca, né? O Careca, eles foram pegos numa operação chamada Operação Sem Desconto, que teve uma nova fase na última quinta-feira. Foram deflagrados 10 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão em 15 estados do país. Um dos alvos era o ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira. Durante essa etapa da operação foram investigados crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação, dilapidação patrimonial e organização criminosa. É coisa que só a gota. Resumindo,
O Careca, que é aquela manchete da CNN maravilhosa, eu nunca vou esquecer aquilo. O Careca, a manchete era Careca do INSS, não, era aspas. Não sou o careca do INSS, diz Careca do INSS. Linda manchete. Ele foi preso, o Stefanuto foi preso, teve mais um monte de alvo, inclusive várias armas foram apreendidas, né? Teve dinheiro também, o cofre cheio de dinheiro foi apreendido. Os carros, rapaz, teve carro lá, pegaram um Mustang. Qual é o nome daquele Mustang, rapaz? É o quê? Dark Horse, Mustang Dark Horse, e pegaram também uma Escalade, uma Cadillac Escalade, que é aquela caminhonetona da Cadillac, avaliada em R$1,5 milhão. Aí também com o salário dos aposentados é muito fácil, né? Fácil para quem é ladrão. Para mim e para você, né? Não. Por falar em a gente não ser ladrão, vamos para a primeira subestação de hoje, que é o quadro O que o Novo fez por você. Vamos embora? Oi, pessoal do Expresso 30. Um abraço especial para o Eduardo e para todo mundo que acompanha o canal. A bancada do Novo apresentou um projeto de lei para acabar com o uso indevido de sigilo em gastos públicos. Infelizmente, a gente tem visto casos de viagens, de hospedagens, despesas da primeira-dama e de autoridades sendo escondidos da população. E o nosso projeto deixa claro: dinheiro público é dinheiro de cidadão, não é particular de político. Toda despesa paga com recurso público precisa ser transparente, acessível e auditável. E assim a gente vai construir um país justo, transparente, que preste contas. Eu sou Adriana Ventura, deputada federal pelo Novo de São Paulo, e eu sigo firme na luta pela transparência e pelo respeito ao contribuinte. Você. Pois é, tá aí a minha querida Adriana Ventura, que junto com Marcel Van Hatten, Luiz Lima e todos os deputados federais do Novo fazem de fato a diferença lá no Congresso Nacional. Tô indo aí visitar vocês, viu? Tô indo aí visitar vocês. Vamos embora mudar esse país. Vamos agora para a terceira estação do dia, a transferência de presos do Comando Vermelho. 7 chefes do tráfico do Comando Vermelho foram transferidos de Bangu 1, no Rio de Janeiro, para presídios federais de segurança máxima. A operação aconteceu na última quarta-feira e, obviamente, teve esquema de segurança, né? Cerca de 40 agentes do Grupamento de Intervenção Tática escoltaram os presos para a aeronave da Polícia Federal. E aí eles foram levados para unidades federais em Catanduvas, no Paraná, e depois redistribuído para presídio de segurança máxima de Mossoró, Brasília, Campo Grande e Porto Velho. Esses 7 criminosos têm uns 500 anos de prisão aí, se juntar tudo. Agora veja bem, quanto se gasta com um preso hoje no país? Porque se gastou para poder tirar de um canto e levar para o outro, com querosene de aeronave, a aeronave vai para um lado, vai... Eu, sinceramente, eu tô num momento que eu não acho que é um gasto que a gente devia ter, não. Acho que o Brasil precisa urgentemente pensar em outros tipos de pena, sabe? Porque tem cara que não vai se emendar, não, daqui pro resto da vida dele. Então, pra que gastar com esses caras? Essa é a minha opinião. Quero que você deixe no comentário a sua. Ainda sobre o combate às facções criminosas, vamos falar da 4ª versão do projeto de lei antifacção que está sendo discutida na Câmara. O relator do projeto, Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo, tentou equiparar as facções criminosas com grupos terroristas e colocar a Polícia Federal como responsável por realizar operações e investigações contra essas facções. Derrite, que é de oposição ao governo Lula, acabou recuando a pressão da base governista. E Derrite afrouxou. A alegação do Planalto é que, se as facções fossem equiparadas a grupos terroristas, o Brasil ficaria vulnerável à interferência externa. É isso que a gente quer! É isso que a gente quer! Já em relação à Polícia Federal, o governo temia que a corporação perdesse a autonomia na investigação. Por que ia perder a autonomia na investigação? Eu não entendi. Além de aumentar as penas, o projeto cria tipos de crimes para facções e amplia instrumentos de investigação. Depois que apresentaram essa PL lá, a 4ª versão para esse texto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, marcou a votação para terça-feira que vem, dia 17. Veja bem. O Lindinho, Lindbergh Farias, Lindinho, ele fez um estardalhaço, não sei o que, ele comandou lá a história do PT. O PT, veja,
O presidente que coloca o boné de CPX, como você está vendo aqui, né? De comparsa. Cupicha, né? Um ministro de STF, que antes era ministro de Lula, que vai no Complexo da Maré sem segurança nenhuma. A ligação que tem, nítida, das facções criminosas com o governo federal. É claro que o PT não quer equiparar a facção criminosa com o grupo terrorista, porque, como o próprio PT assumiu, não quer, teme, a palavra foi teme, atuações externas. É isso que a gente quer. A gente quer que outros tomem providência, porque esse bandido desse governo federal não vai tomar, não. É um governo federal que exalta criminoso. É um presidente que fala que roubar para tomar uma cervejinha é de boa. E que o viciado é que faz mal ao traficante. Então, vamos fazer força aí, gente, no Congresso Nacional, para poder a gente começar a mudar esse país. Porque a partir do momento que a gente começar a combater o crime de verdade, criminoso não ser idolatrado, a gente muda esse país. Vamos agora para o segundo quadro de hoje, que é o quadro meme da semana. E é no clima da COP30. Mas veja, tem tantos. Vocês escolheram qual, hein? Ah, esse foi maravilhoso. Tirando o Janja, que é um meme pronto. Olha o que aconteceu na COP30 essa semana. Bota aí, ó. Essa apresentação foi no primeiro dia da COP. Amigo, imagine que você tá lá na COP30. A COP30 acontece aonde? Na Amazônia, né? Amazônia. O espaço é o espaço verde. Aí você tem no desfile um bando de gente se arrastando em fantasias infantis de bicho. E eu não sabia que na Amazônia tinha camelo, tinha lhama, tinha girafa, tinha elefante africano e tinha urso polar. Com outro detalhe, uma preguiça raciada com imbuá. Vocês sabem o que é imbuá, né? No sul do país. É uma lagartinha que tem assim que se enrola, fica enroladinha. Porque a preguiça, que eu saiba, ela anda, né? Mas a preguiça tava se arrastando assim, ó, parecia uma minhoca. E o pior de tudo, o urso polar raciado com zumbi. Vocês viram o urso polar andando? O urso polar andando assim, ó. Parecia o clipe de Michael Jackson, Thriller. Meu amigo, tosco. Pior do que isso, só essa cena aqui, que é Janja fazendo passinho, se esfregando de costa em Aniele Franco. Pra mim, nada superou. Aliás, faltaram 2 animais nesse sítio do Pica-Pau Amarelo Mundial, que foi a COP30. Faltou o burro, faltou a piranha. No Rio não tem piranha, não é? O burro, faltou a piranha. Se bem que os burros somos nós, né? Então os burros estavam lá. Mas a piranha não tava, não. Tava no iate. Bora correr? Vamos continuar a falar da COP30? Vamos lá. COP30. Ainda falando da COP30, esse ano estão sendo discutidas a reeducação de emissões de gases que provocam o efeito estufa e a adaptação às mudanças climáticas. Enquanto os pouquíssimos líderes e representantes mundiais dão andamento aos debates em Belém, um protesto de militantes da esquerda ganhou destaque na imprensa internacional
com um detalhe, abre aspas, protesto, é? Quer dizer que quando é da esquerda é protesto, produção. Mas quando é da direita, aí é golpe. Tá certo. Vamos lá. Os integrantes do PSOL, acompanhados de indígenas tupinambás, invadiram a sede da COP30. Olha aí a confusão, você viu, né? Isso foi terça-feira, tá? Eles pediam a taxação dos super ricos para o financiamento de políticas climáticas. Parou aqui rapidinho, peraí. Onde você já viu índio fazer protesto para taxação de super rico? Alguém já viu um índio fazer isso? Alguém já viu um índio querer política climática? Eu nunca vi. Então, estão usando os povos indígenas, essa esquerda indecente, para poder botar de linha de frente. Feriram seguranças e estão usando a imagem do povo indígena para poder fazer política. E isso está comprovado, tá? O coletivo Juntos, que é ligado ao PSOL, pegou esses indígenas e eles foram para cima dos seguranças. É uma área restrita que eles tentaram invadir. 2 pessoas ficaram feridas. O Ministério da Justiça diz que a responsabilidade pela proteção dos participantes é da segurança pública paraense. Só que veja, lembrando que a COP30 está sob jurisdição das Forças Armadas. Porque foi feito o quê? Colocou a lei de ordem, garantia da lei da ordem, que é a GLO. E as Forças Armadas foram tomar conta. Então quem tem que tomar conta, meu amigo, é o governo federal. Só que tem um detalhe mais aí, né, que a gente recebeu a notícia também, que a ONU criticou, inclusive, tá aqui, ó, a notícia, a ONU, em uma carta, criticou a organização da COP30 e pediu para o Brasil corrigir as falhas na segurança e na infraestrutura. Porque vale lembrar que foi uma clínica geral essa semana. Choveu. Veja, não tinha água no banheiro, mas tinha água no teto. Tome água caindo, né? O ônibus elétrico colocado para levar as pessoas vai apagar isso. Ele acabou não andando, porque não podia passar pela água. Olha, foi um pandemônio. A coxinha acabou também, acabou a comida. O pessoal teve que almoçar sorvete. Olha, top das galáxias. Devia ser top 30. Top. Próxima, que eu não aguento mais falar de COP30. Se bem que Janja não me deixa. Teve o coquetel dela, né? Ela fez um coquetel. Mas peraí, calma. O coquetel não foi quase ninguém. Quem foi era só do PT. Virou somente um jantar pro PT. Só tinha um chefe de Estado. Foi do Chile, salvo engano. Nem Macron foi, viu? Estão brigados. Ficou brigados. Mas calma, pior. Estavam comendo peixe lá, tava lá. E a energia elétrica vinha de onde? De geradores. Tem a imagem aqui, ó. Vários geradores a diesel cuspindo fumaça preta para manter a energia elétrica da COP30. Topper 30. Viu? Pode passar aí que eu não quero mais falar de COP30 hoje não. Hoje pra mim tá bom. Vamos pra próxima. Nossa próxima notícia, nossa próxima estação é o encontro de Vieira com Rubio. Quem são esses? O chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, se encontraram em Washington essa semana. Pois é, a reunião foi na última quinta-feira. A expectativa é que esse encontro pudesse resolver a questão das super tarifas impostas ao Brasil. Segundo a CNN, caso o impasse continue, Lula se disponibilizou a ligar para Trump para que os dois conversassem pessoalmente no mês que vem. Quer dizer que Lula se disponibilizou para Trump e foi... Eu tô bege, passado, rapaz. Quer dizer que Lula se disponibilizou para Trump. Veja bem que Trump vai assim, dizer assim, pelo amor de Deus, Lula, me dê um tempinho para falar com você. Imagine Trump implorando um tempinho para Lula. Um bilionário, presidente da maior potência do mundo, que foi a pé para a Coreia do Norte para mostrar para Kim Jong-un que ele é doido o suficiente de ir até lá para conversar com ele. O cara que acabou uma guerra agora há pouco, tá acabando com a segunda.
O cara tá preocupado se Lula vai ter tempo para ir. Lula acha que pode disponibilizar. Não, caso não dê certo a reunião aí, eu vou me disponibilizar a fazer uma ligação para Trump. Eu sou o cara. Lula, fala aí o alfabeto. Tiprex, tiprex, tiprex. Pelo amor de Jesus Cristo, bicho. Pior agora é se ele pedir ajuda a Janja. Aí lascou. Temos as rapidinhas agora do Expresso. Quem nunca, né? O quadro Rapidinhas do Expresso, o nosso lapadão de notícias. Ex-assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro, vira réu no TSE, por determinação da primeira turma do STF. Olha só, maior porta-aviões do mundo chega ao Mar do Caribe para reforçar a operação americana contra barcos de narcoterroristas. Vem pra cá, Trump, vem pra cá. 12 pessoas morrem durante ataque suicida em frente a um tribunal no Paquistão. Justiça decreta falência oficial da operadora Oi, com dívida de 1 bilhão e 700 milhões. Não tinha acabado já não, Oi. Enfim, inflação do Brasil fecha outubro em 0,09%. Segundo o IBGE, é a menor taxa para o mês em 27 anos. Também não tem como piorar, né? Braskem anuncia acordo de 1 bilhão e 200 milhões de reais para indenizar o município de Maceió por décadas de extração de salgema. Teve aquele afundamento de solo, né? Causou uma tragédia lá. Senado aprova mais um mandato de 2 anos de Paulo Gonet Branco na Procuradoria-Geral da República. COAF identifica movimentações suspeitas de 2,6 milhões entre empresa investigada pelo escândalo da INSS com o coordenador do PT, Ricardo Bindo. Nome sugestivo. Como diz Ciro Gomes, o bingo é em nós. Vereadores de Belo Horizonte aprovam um projeto que devolve moradores de rua para as cidades de origem. Pois é. Presidente interina de estatal do Ministério de Minas e Energia é exonerada após criticar Lula nas redes sociais. Já pensou, rapaz? E o nome disso é democracia, viu? Democracia. Ela botou fotos com Michele Bolsonaro. Demitir a mulher. Você não pode pensar diferente, viu? Bom, falando em diferente, chegou a hora que você gosta. Que é a hora que eu não gosto. Porque toda vez eu me lasco. Vamos agora para o quadro 30 em 30, o desafio da semana. Fala, meu amigo. Hoje o desafio se baseia na geografia. Geografia. Desafia o tempo. Segundo Janja, na geografia, a Amazônia tem 50 milhões de habitantes e fala 400 línguas, mas vá. Por aí, vá. Em 30 segundos você precisa dizer os nomes de até 30 cidades brasileiras que você conhece e que começam com a letra R. Mas peraí, calma. Olha o que você tá me propondo. Em 30 segundos, falar 30 nomes de cidade com R. Eu tenho que falar uma por segundo. Só pode ser cidade? Agora a coisa vai feder com todos os R's. Tá, bota o cronômetro aí, vai. Recife. Rio de Janeiro. Rochester, nos Estados Unidos. É quem? Aí é sacanagem. Não, aí não. Aí tem que zerar o tempo. Não, sacanagem, pô. Bota o pi aí. O cara mandou falar Rolândia. Aí é lasca. Não dá, não. Não, zera. Não, Rolândia é lá. Existe Rolândia? Existe Rolândia. Vai, volta o tempo aí. Vai, não. Eu me desconcentrei em mim. Quem não? Vai, zero o tempo. Pelo amor, me ajeita. Vai. 3, 2, 1. Recife, Rio de Janeiro, Rochester, nos Estados Unidos. É sério isso mesmo. Ribeirão Preto, Roraima é estado, nojento. Roraima também. Rondônia também. Roma. Rolândia, é sério, não pode não. Não existe Rolândia não, minha gente. Rio Branco. Pera aí, eu tô em 7 já, 5 o quê? Segundos?
Riacho das Almas. 9. É sério que existe Rolândia? É de lá que vem aquele não sei que bimbo, é do PT que se lascou todinho. Enfim, ó. Não, assim, eu queria entender o que é que foi pior hoje. Se foi ver Janja dançando. Se foi falar da COP30. Se foi me lembrar que ela disse que a Amazônia tinha 50 milhões de habitantes e 400 línguas faladas. Ou se foi Rolândia no final. Quem é de Rolândia é o quê? É o quê, rapaz? Não. Olhe. Eu me recuso. Vamos acabar com um programa que é melhor. Semana que vem tem mais Expresso 30, porque essa eu não posso falar aqui. Quem é de Rolândia é o quê? Beijo.